o mercado já está mandando um sinal sobre o que pode acontecer sobre esse impasse entre republicanos e democratas no âmbito do estouro do teto da dívida americana. Será que eles vão estourar o teto ou os Estados Unidos vão dar um calote? É sobre isso que a gente vai aprofundar nesse vídeo. Nós também vamos trazer alguns indicadores da macroeconomia para buscar compreender aí o momento da economia, dos investimentos que a gente está vivendo. Nós temos indicadores da macro que estão mandando sinais divergentes e vai ser interessante a gente se debruçar sobre eles. Beleza, seu capitalista? Cola comigo até o final aí. A gente também vai fazer um convitinho rápido aqui, pessoal, porque a gente está lançando aí a parte 2 da atualização da carteira antifrágil do milhão, que é a minha carteira, que eu mostro skin in the game, que eu mostro que eu estou fazendo com fins educacionais. Aí, pessoal, nesse mês a gente dividiu em duas partes a atualização, novas compras que a gente fez aí. Confere lá, você que é membro do canal ou aluno do clube, pessoal. Muito bem, vamos seguindo aqui para falar sobre esse impasse entre republicanos e democratas. Aqui, pessoal, os representantes do presidente Joe Biden e dos republicanos do Congresso encerraram hoje outra rodada de negociações sobre o teto da dívida nesta terça-feira, mas sem sinais aí de progresso, já que o prazo para aumentar o limite de empréstimos de 31,4 trilhões de dólares do governo, ou eles aumentam, né, justamente, ou eles entram nessa inadimplência. Os dois partidos permanecem profundamente divididos sobre como controlar o déficit federal, pessoal. Nesse vídeo aqui que eu postei alguns dias atrás, eu falei mais sobre essa questão do déficit federal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, caso você não tenha assistido. E aí, esse impasse é justamente, né, pessoal, porque os democratas, eles querem taxar os ricos e as empresas. Eles acham que os ricos e as empresas deveriam pagar mais impostos para financiar essa gastança dos Estados Unidos. Já os republicanos, eles estão indo pelo caminho de cortar gastos. E aí o governo, ele quer justamente estourar o teto e continuar gastando, e os republicanos estão falando que não, tem que ter mais responsabilidade sobre aí o gasto, né, sobre aí o imposto arrecadado dos contribuintes. E aí, pessoal, é claro que nesse imbróglio todo, nesse medo todo, muito toma lá da cá deve estar acontecendo nos bastidores. A cada dia que chega próximo de 1º de junho, esse toma lá da cá deve aumentar, porque é a corda no pescoço, né, pessoal? A partir de 1º de junho, os Estados Unidos já não pode mais, já pode não ter mais dinheiro lá no caixa para pagar, por exemplo, a dívida, e aí o negócio começa a azedar. Então a contagem regressiva já está valendo. A Casa Branca, ela já advertiu que se acontecer esse calote, pessoal, 8 milhões de empregos podem ser perdidos e o mercado de ações poderia afundar. É claro, né, a volatilidade ia subir, uma grande problemática, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo poderia acontecer. Se o teto de gastos não for aprovado, isso poderia sim gerar o crash que a gente tanto espera, né, pessoal? Mas aí está na mão justamente dos políticos americanos, né? O que a gente vai esperar? A gente vai aprofundar aí sobre os sinais que o mercado está mandando sobre isso. Mas olha só, pessoal, os Estados Unidos já começam a negociar aqui para avançar as datas de pagamento para ganhar tempo, né, aí nessa negociação no Congresso, né? O Departamento do Tesouro perguntou às agências federais se eles poderiam fazer os próximos pagamentos em uma data posterior, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto, enquanto altos funcionários de Biden buscam novas maneiras de economizar dinheiro e evitar que o governo dos Estados Unidos enfrente um calote sem precedentes. Com um prazo de aproximadamente menos de 2 semanas, a Casa Branca está procurando maneiras de ganhar mais tempo para o presidente Biden, né, pessoal? Então, postergar esses pagamentos poderia ser uma opção aí para o Biden ganhar tempo, enquanto o Congresso aqui ainda está nesse impasse. Se eles vão gastar mais e estourar o teto, ou se eles vão estourar o teto, mas economizar. Será que o custo, né, pessoal, vai ir para
desse rombo aí, se eles não cortarem o gasto? Vai ir para as empresas, para o consumidor? Pois é, né? Complicado a situação aí, nada muito diferente aqui do Brasil, né, pessoal? É justamente o Estado ineficiente, querendo cada vez roubar mais das pessoas, e essa tendência aí deve continuar, né? Se a gente for observar o passado aqui, os Estados Unidos já não é novato nessa história de estourar teto de gastos, não. Como a gente falou nesse vídeo, desde a década de 60, o teto de gastos dos Estados Unidos foi estourado, foi revisado 78 vezes. Então, como eu falei, parece o Brasil. Aqui a gente tem a meta de inflação, mas o governo já quer revisar a meta de inflação para cima, já que ele não consegue alcançar a meta. Então, se você não alcança a meta, dobra a meta. É esse que é o pensamento do burocrata que não entende das bases da economia. E aí, então, se a gente for olhar o histórico dos Estados Unidos, desde a década de 60, é muito provável que eles sim, no último momento ali, né, depois de muito toma lá da cá, eles estourem pela vez 79 justamente esse teto, né? E cada vez mais dólares vão sendo impressos. Um outro sinal que veio do mercado que me chamou bastante atenção hoje foi aqui os CDS, que são justamente os Credit Default Swaps, que tiveram uma grande baixa, certo? Uma grande correção, indicando que talvez alguns players estejam já ficando otimistas com relação desse entendimento, né, entre os republicanos e os democratas, já começam a acreditar que eles vão chegar a um acordo. Esses CDS, pessoal, lá em 2020, por exemplo, né, mesmo com toda aquela problemática, eles estavam aí na casa dos 2, 3, né, e chegaram a 150, pessoal, aí recentemente por conta desse impasse. Então, isso quer dizer que os investidores investindo antifrágil foram atrás de seguros para um eventual calote da dívida americana. Só que agora esses seguros começam a arrefecer, tiveram uma grande queda. E por isso que eu acredito que esse seria, né, ou poderia ser um sinal de que o mercado já está precificando aí justamente uma solução para essa problemática, como aconteceu várias vezes na história. Se a gente for olhar aqui o S&P, por exemplo, a bolsa, ela segue aqui nessa lateralização infinita pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, né? Batendo nessa região aqui de resistência dos 4.200, 4.180. Se esse teto fosse estourado, não me surpreenderia de a gente buscar aqui até esse topo dos 4.300 e voltar a corrigir. Mas eu acredito que mesmo que o teto seja estourado, né, a gente vai ter correções nos mercados nos próximos trimestres por conta dos indicadores da macro que eu vou trazer para vocês agora na sequência. Se o teto não for estourado, meus amigos, aí o negócio ficaria feio. A correção que eu espero, pessoal, que a gente vê geralmente nas crises, do topo até o fundo, do fundo aqui da crise de 2008, aliás, aqui, cadê? Eu tô pegando o fundo de 2020. Deixa eu pegar aqui o fundo, deixa eu colocar no semanal. E colocar lá do fundo de 2008, pessoal. Se a gente colocar aqui e traçar um Fibonacci, 0,5 estaria lá nos 2.700, tá? Os 2.700 pontos. Então ainda, mesmo que o teto, né, seja estourado, eu acredito que por conta da macro a gente poderia ter uma correção. Agora, se o teto não for estourado, se os Estados Unidos entrar em calote, quem sabe níveis até mais abaixo que esse 0,5 de Fibo poderiam ser alcançados, né, pessoal? Quando eu olho aqui para macro, nós temos indicadores aqui divergindo. Os PMIs que saíram hoje de serviços e da indústria mostram uma grande divergência. Uma questão fundamental que eu preciso passar para você é o seguinte: geralmente, nos ciclos que a gente observa no passado, a indústria ela enfraquece antes de que o setor de serviços. Então, primeiro a gente vê uma desaceleração do setor industrial e depois você vai ver isso se refletindo na questão dos serviços, beleza? E o que a gente está vendo agora, pessoal? Nós estamos vendo justamente o setor de serviços ganhando força, o que poderia dificultar justamente o aumento do desemprego para combater a inflação. Isso aqui, pessoal, poderia justamente fazer, né, com que os juros permaneçam elevados, porque demonstra ainda a resiliência desse setor de serviços e poderia mandar um sinal para o Fed de que a economia continua resiliente. Ainda mais se o teto de gastos for estourado, né, provavelmente isso daria mais motivos aí para elevações de juros, na minha opinião, né?
porque mais dinheiro vai precisar ser injetado. Então, né, pessoal, eu vejo da seguinte maneira, eu vejo que o setor de serviços aqui aquecendo pode mandar um sinal de que o mercado está forte, a economia está forte, e aí mais aumentos de juros, ou o juro permanecer mais elevado do que o mercado imagina, né? Justamente corroendo aí, fragilizando as empresas. A gente já vai falar mais sobre a questão do mercado imobiliário. Recentemente eu falei, né, sobre a questão do mercado imobiliário residencial enfraquecendo e do comercial. Várias bolhas, né, várias faíscas já começam a surgir, e com esses juros permanecendo elevados por mais tempo, isso poderia continuar se agravando, né? O mercado precisa da cachaçinha, precisa dos estímulos para entregar altas infinitas. Se os juros permanecem elevados, é difícil imaginar que essa cachaçinha vai vir, né? E os mercados vão entregar altas infinitas. Por isso que eu acredito que a tendência é de baixa nos próximos trimestres, né? Isso vai enfraquecer os balanços das empresas e tudo mais. Quando a gente olha para o setor de indústria, pessoal, aí o negócio é diferente. Aí a gente já vê um arrefecimento, né? Um enfraquecimento justamente do setor industrial, certo? Que veio 48,5, lembrando que abaixo de 50 indica contração. Então, enquanto o setor de serviços ainda aponta, por incrível que pareça, força e resiliência, o setor industrial já aponta o contrário, já aponta aí enfraquecimento de tendência, né? Então, como eu falei anteriormente, geralmente a gente vai ver primeiro a indústria enfraquecendo do que o setor de serviços, né? Só que o setor de serviços permanecendo resiliente pode fazer com que o mercado de trabalho continue resiliente, e aí o Fed fica mais confortável de elevar mais os juros. E aí quando a gente olha o monitor de taxa de juros, pessoal, o mercado ele está precificando em 67% a probabilidade do Fed manter o juro do jeito que está, entre 5% e 25% ao ano. E aqui, pessoal, a gente já enxerga, por conta desses fatores que eu falei para vocês, um aumento da probabilidade de uma elevação de 0,25. Então, esse indicador aqui, pessoal, ele é atualizado de tempo em tempo, e ele não estava tão otimista para uma elevação de 0,25. Então, parte do mercado, 32,7% do mercado agora, começa a precificar, sim, a probabilidade de uma elevação de mais 0,25% nas taxas de juros dos Estados Unidos. Então, né, pessoal, ainda temos esse impasse aí. Por quê? Porque a economia ainda continua resiliente. E se esse setor de serviços, que é a parte que mais está fortalecendo o mercado de trabalho, continuar resiliente, aí a inflação pode persistir, né? Ela pode ficar mais pegajosa. Por isso que o Fed está totalmente decidido em combater a inflação e, claro, como consequência, vai precisar, né, haver aí uma desaceleração, tá, pessoal? A gente já começa a ver algumas consequências justamente desses movimentos que eu falei para vocês, como, por exemplo, as falências que estão aumentando nos Estados Unidos sem perspectiva de melhora. Até agora, mais de 200 empresas pediram falência em 2023, de acordo com os dados mais recentes do S&P Global, pessoal. Então, esses dados aqui demonstram, né, já uma fragilidade. Então, na semana passada, o setor corporativo do país teve seu pior período de 48 horas de falência desde pelo menos 2008, pessoal, de acordo com a Bloomberg. A comparação nunca é um sinal positivo. Até agora, mais de 200 empresas então pediram falência em 2023, de acordo com o S&P Global, que contabilizaram os números até abril, certo, pessoal? Então a gente já começa a ver essas fragilidades, esses aumentos de juros pegando em grandes empresas, enfraquecendo a economia, e parece que ainda essa história vai dar muito o que falar. A gente ainda vai ver nos próximos trimestres essa deteriorização acontecendo. Lembrem-se da falácia do pivô do Fed, que eu aprofundei mais na última live aberta aqui do canal, lá junto com o Felp, aonde, né, não necessariamente quando os juros caem a bolsa sobe. Então fiquem espertos, porque ainda, né, a gente vê muitas fragilidades na macroeconomia. Por hoje é isso, seu capitalista. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se você não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui embaixo no canal, assim o YouTube vai te lembrar quando sair vídeo novo. E se você achou que esse vídeo pode agregar na vida de outras pessoas, compartilha aí nos grupos do WhatsApp,
compartilhe no Telegram para que essa mensagem, né, para que a gente alcance mais pessoas. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Tchau, tchau.